Olá, pessoal. Tudo bem? Vamos esperar um pouquinho para o pessoal ir chegando. Como que tá o áudio aí, galera? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá tudo certinho? Ah, bacana. Obrigado, Lucas. Espera só mais um pouquinho, tá, pessoal? Para todo mundo chegando, já já a gente vai começar. Então vamos lá, pessoal? Boa tarde para todos vocês. Bem-vindos a mais uma live da W Pensar. Na semana passada a gente começou uma série de lives para ajudar vocês nesse momento de crise. Boa tarde, Luciane, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, querida? Como você está? Tudo jóia. Então, para quem não me conhece, eu sou a Ábila Ribeiro, eu sou responsável pelo marketing da W Pensar. Eu vou estar aqui hoje num bate-papo com a Luciane. A gente vai conversar um pouco sobre criatividade no momento de crise. Como engajar os alunos nas aulas num momento como este. Eu queria que você se apresentasse, Luciane, falasse um pouquinho quem você é, o que que você faz, o que que trouxe você aqui hoje para falar desse assunto tão importante. Olá, então, uma boa tarde para todos, boa tarde para você, minha querida. É um prazer conhecer você, conhecer todo mundo da W Pensar. Enfim, então hoje, na verdade, é mais uma troca, espero que seja uma troca entre a gente, falando um pouco de cultura educacional, de criatividade, em momentos dessa pandemia, em momentos dessa dificuldade que a gente está tendo. Enfim, uma dificuldade que não está só no âmbito profissional, mas está no âmbito pessoal, né? Porque tudo atinge a gente. Então é um prazer a gente estar aqui junto, mesmo nessa presença intermediada por uma tecnologia digital, mas não deixa de ser uma presença. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Bom, alguns de vocês já me conhecem, que é da área de educação, né? A gente sempre se conhece, o mundinho é pequeno. Eu sou Luciane Conrado, sou professora da Unicarioca, sou professora da graduação e também do mestrado em novas tecnologias digitais na educação, no Centro Universitário Unicarioca. Eu trabalho na área de arte, comunicação, criatividade, cultura e educação. E, enfim, e já há um tempo, e toda a minha base de formação é uma base voltada para as artes, né? Então, nesse momento, especialmente nesses momentos de crise, a gente está vendo aí o artista, a força do artista, a gente conseguiu enxergar isso na Itália, nas varandas italianas, enfim. Em todo o movimento da história da arte, a gente verifica como a sensibilidade estética, ela procura entender os fenômenos do mundo e dar uma impulsão para a gente compreender esses fenômenos e depois que a gente sair para esse mundo tão injusto, cheio de desigualdades, a gente conseguir de uma forma nova fazer com que a vida renasça ou ressurja de uma forma diferente. Então, toda a minha formação na educação foi na área de arte. Comecei na área de dança, mas eu costumo dizer que eu escolhi a dança, o balé clássico, mas foi o teatro que me escolheu. E aí, aos 13 anos, eu encarei aí, a área do teatro, que eu tive um problema, não tinha sustentação para sapatilha de ponta, então tive que deixar o balé clássico, que eu aprendia desde os 3 anos. E aí, enfim, aí com 13 anos eu fui para o teatro. E aí o teatro ensina algumas coisas e eu começo a falar, não para falar de mim, da minha vida, numa posição vaidosa, pelo contrário, uma certeza que eu tenho como professora é que a gente nunca vai saber nada. Então é bem socrática, né? Eu sei que nada sei, mas sei que eu nada sei, eu estou muito à frente dos outros. Na verdade, a gente nunca sabe completamente de tudo.
porque as teorias são infinitas e as teorias são sempre a busca da gente conhecer um pouco mais do mundo, enfim. Então, não é essa a intenção. Eu estou falando do teatro porque essa capacidade, dessas habilidades expressivas, de expressão oral, de você poder se despir de qualquer tipo de vaidade para um propósito, isso vem do teatro, vem das artes cênicas. Então, e a criatividade, né? O ator é aquele que improvisa, é aquele que tem que estar em ato, mostrando os dramas da vida e compreendendo essa interação e essa interação com o outro, num jogo dinâmico de ação, reação, de um estímulo e resposta. Então, por isso, por eu ter essa base de toda a da formação, do jeito que eu me enxergo no mundo, se através da arte, e aí depois eu fiz ciências sociais, enfim, na UFRJ, aí fui fazer mestrado em artes na UF, fiz uma segunda graduação na Unirio, nem terminei, faltavam 2 matérias só, em artes cênicas. Depois eu fui para a UFRJ, fui para a UF de novo, fazer o doutorado em linguística, na área de linguagem artística, na área de letras. Então, toda a minha base foi nessa área de artes. Por isso que nesse momento que foi muito difícil, está sendo muito difícil para os meus colegas e para todos nós que trabalhamos com educação, a gente que gosta desse olho no olho, que gosta dessa presença, desse sorriso dos alunos, desse choro também dos alunos, a gente que gosta, que tem o afeto. A palavra afetar, afeto vem de afetar o outro. Então a gente que tem essa dinâmica, e uma dinâmica o tempo todo muito livre e de paixão pelo conhecimento, não ter essa estrutura do ensino. E aí a gente também tem uma diferença, as pessoas confundem um pouco ensino à distância com o ensino remoto e a presença através de outras formas que não seja a presença por contato físico direto. Então, as pessoas também confundem um pouco isso. Então, essa mudança, inclusive, da cultura do aprendizado nesse momento difícil, as artes como base para a educação foram muito importantes para algumas tomadas de posição, de decisões, e decisões quase quando surge um problema. Isso vem da criatividade. Então, você ter habilidades criativas, o ser humano é criativo por essência, a gente desaprende a criatividade por meio de bloqueios infinitos de percepção, bloqueios culturais, sociais. Então a gente desaprende muitas vezes a ser criativo, e por desaprender a criatividade, a gente acha que não é criativo, que a criatividade não é para mim, criatividade é coisa de artista. Criatividade, não. A criatividade é igual andar de bicicleta, você pode cair 1, 2, 3 vezes. Depois que você aprende, cada vez que você anda de bicicleta, você quer andar mais e melhor. Não, Van Gogh, ele não nasceu Van Gogh, Leonardo, ele não nasceu Leonardo. Eles foram, com as suas habilidades, desenvolvendo habilidades por meio de estudos, por meio de observações, de uma curiosidade infantil que vira uma curiosidade epistemológica, e a partir daí eles foram se tornando quem eles eram. Então, cada vez mais, buscando, por exemplo, Van Gogh buscou a forma do azul perfeito, ele queria fazer um céu com pigmento, um céu da noite com pigmento azul, sem ser o preto. Então ele percorre a vida inteirinha dele nesse sentido de experimentação, de estudo de teoria da cor, de misturar elementos, misturar pigmentos, e ele conta isso em Cartas a Theo, o irmão dele. Então, esse movimento criativo de decisões rápidas para um problema, dar forma a uma solução, isso é uma habilidade que é desenvolvida, que é a criatividade. Então, dessa maneira, eu acho que é super legal você começar falando desse tópico, Luciane, porque acho que criatividade é uma palavra que cria muitas barreiras, como você falou, é uma palavra que assusta. As pessoas têm medo de se colocar como criativas, têm medo de levar para a prática ideias criativas, mas teve uma coisa que eu ouvi de um comediante uma vez que eu nunca esqueci, que a criatividade ela é uma ferramenta de resolução de problemas. E a gente faz isso no nosso dia a dia, a gente resolve problemas de formas criativas, mas eu acho que essa palavra cria essa barreira e a gente tem medo de se colocar como criativo. Quem de vocês aí que estão assistindo a gente se considera uma pessoa criativa? Conta pra gente. Só pra gente entender um pouco o cenário. Então, acho que isso que você falou foi super importante, super interessante pra gente desconstruir a criatividade e entender que, na verdade, isso é uma forma de pensar e de resolver um problema que a gente está lidando agora, que é essa nova forma de pensar a educação, né?
É, querida, o problema é que muitas vezes a gente, através de um poder, que é um poder disciplinar, do Estado chama de descorporalização, que é um processo que vem com esse movimento civilizatório, a gente se desconecta da nossa corporeidade. Se desconectando, a gente fica tentando responder à sociedade com padrões que a sociedade nos impõe. Então, esse poder disciplinar faz com que eu fique sentadinho, pensando de uma só maneira, através de uma visão totalitária da educação. O sair da curva, você é considerado marginal, um outsider, enfim. Temos muito preconceito com relação a isso. Temos também a insegurança. Eu não posso errar, eu preciso responder a alguns padrões que me são impostos. Eu não posso errar, senão eu posso perder o meu emprego. Eu não posso errar porque eu posso contrariar o chefe. Eu não posso desenvolver uma atitude ousada, porque senão os meus pares, os meus colegas vão me ficar vendo, vão fazer juízo de valor como se eu quisesse aparecer. Eu não posso porque eu me sinto mal. Eu não posso porque eu sou tímido. Eu não posso porque eu não consigo. A gente na arte, a gente aprende que a limitação, ela só existe para quem faz. Porque se a gente verificar aí pessoas que têm limitações inúmeras, inclusive físicas, elas conseguem suplantar as suas limitações. Então, esses bloqueios são impostos muitas vezes do exterior para a gente. Então, a gente acaba culturalmente, eu tenho um bloqueio que é aquele meu bloqueio, eu não posso, senão aquele grupo vai desgostar de mim, ou eu vou ser vista daquela forma, ou eu tenho que ser aceita por um grupo social. Então a família, instituições várias vão colocando isso na cabeça da gente, né? O Rubem Alves, ele tem um texto dele que ele fala sobre o sapo e o príncipe, que ele fala bem disso, que muitas vezes as feiticeiras que transformam o príncipe em sapo são algumas instituições, entre elas a escola, a família, enfim, porque a gente precisa se desprender. Então, criar algo novo precisa de uma atitude pessoal em eu querer agir desbloqueando essas minhas concepções, esses meus medos. Se é com medo, você bota o medo no bolso e vai lá e faz. Então, a gente tem aí esse momento, que é um momento desafiador para um autoconhecimento. Em que ponto eu preciso melhorar? Quais as minhas atitudes pessoais? Todos nós temos habilidades. Como eu posso colocar a minha habilidade, desenvolver uma habilidade a serviço desse momento? E como eu posso trabalhar habilidades que eu acho que eu não tenho em mim para que eu chegue a uma resposta positiva que me desafie e, me desafiando, eu ousadamente possa responder com uma proatividade. Acho que esse é o sentido. Bacana. E como que é isso para o professor? Assim, o professor está num lugar que ele tem que correr a expectativa de quem está de cima, de um gestor, de quem o contratou, e também de um aluno, querendo ou não, é ali a sua plateia. Como que é esse processo para o professor de se colocar nesse lugar de criatividade? E eu queria até que você compartilhasse um pouco da sua experiência nesse momento de ter que se adaptar a um novo formato de aulas à distância, online. Conta pra gente como é que foi um pouco do seu processo. Tá. Em verdade, assim, eu já venho trabalhando com os alunos da Unicarioca, e aí eu vou contar um problema do campus, né? Porque eu trabalho com a pedagogia e com a comunicação. Então, eu estou entre a pedagogia e a comunicação. E o mestrado em novas tecnologias digitais, quando eu fui inserida no corpo docente do mestrado e efetivo, eu vi uma necessidade muito grande dos alunos, e os alunos do mestrado, eles estão mais acostumados a esse mundo digital. Essa nova demanda. Existe uma demanda, o mundo mudou, a forma de aprender e de ensinar mudou, não é mais hierarquia, existe ainda a hierarquia, porque está muitas vezes introjetada na gente. Mas essa criança hoje, esse adolescente, ele busca de inúmeras formas o conhecimento. Então, a gente, em vez de falar mal de youtuber, e aí eu estou trabalhando isso na disciplina de produção audiovisual com meus alunos lá, em vez de falar mal do youtuber, o que o youtuber ele faz para fazer uma interação dinâmica com o meu aluno ou com esse jovem que eu não estou fazendo em sala de aula? Usando um meio que é o meio digital. Por que eu não posso usar uma linguagem construída, em roteiro, engendrada, horizontal, objetiva, na prática, levando esse conhecimento para a prática do cotidiano? Por que eu não posso fazer isso? Eu perco o meu poder do saber? Eu e o professor Maxi Damas vamos conversar sobre isso numa live, já fazendo um spoiler aí, quem quiser. Esse poder do saber? Acho que, se não me engano, é a semana que vem. Não, uma questão legal.
Eu lembrei de uma escola um tempo atrás, um ano passado, eu estava montando uma palestra sobre marketing para as escolas. E eu, pesquisando na internet, encontrei uma escola que trabalhava muito o YouTube. E o que eles fizeram foi criar uma aula de YouTuber, e ali a criança, os Uhum. adolescentes iam desenvolver várias habilidades, como interagir com tecnologia, como pensar roteiro, aí você vai trabalhar texto, você vai trabalhar imagem, você vai trabalhar trabalho em equipe. E o conteúdo produzido por esses alunos ia para o canal da escola. Então, Isso. o que começou com uma aula pequena, com uma coisa tímida, acabou evoluindo e os alunos começaram a produzir entrevistas com os professores, entrevistas com os funcionários, mostrar a dinâmica da escola, mostrar o dia a dia. E esses vídeos tiveram um alcance gigantesco, alguns vídeos tinham mais de 300 mil visualizações. Então, isso também virou marketing para a escola, se transformou em novas matrículas. Então, é uma bola de neve, é uma demanda que a gente tem principalmente os adolescentes, as nossas crianças, eles cresceram nesse mundo, não dá para negar. Eu vejo que muitas escolas ainda têm muito medo da tecnologia, medo de perder esse controle, mas a tecnologia existe, a gente não vai ter como voltar atrás, e eu acho que é exatamente isso que você falou, como que a gente abraça a tecnologia, faz dela uma aliada, e como que a gente consegue aumentar o alcance da nossa escola, aumentar o alcance da educação com essas ferramentas. Sim, e aí há 4 anos, exatamente o que você falou, há 4 anos eu já venho trabalhando isso, primeiro na graduação, assim que eu entrei na Unicarioca, então as alunas de pedagogia tinham horror. Eu dou aula de arte, cultura, educação e corpo, recreação e jogos, entre outras matérias para pedagogia. Dou aula de história da arte também, mas enfim. Então, na pedagogia, eu vi um horror. Na comunicação, não. O Daniel está aí, que é meu aluno. Na comunicação, não. O aluno de comunicação, ele está acostumado. Mas o aluno de pedagogia ainda tem essa cultura de escola tradicional, com poder disciplinar. Esse outro movimento que é difícil você estudar o sistema dentro do sistema. Tem que ser devagar, é um processo. Enfim, então, há 4 anos, na própria disciplina, eu trabalho com a chamada educomunicação. Essa utilização dos meios de comunicação, das tecnologias da comunicação aplicadas à educação. Começou na USP, esse conceito foi integrado na USP, mas, enfim, ainda hoje, não falando de conceito, mas essa prática de você utilizar a comunicação já usava, não a partir de uma caixinha de comunicação. E aí, na disciplina eu falava, vamos fazer curta-metragem. Então eu botava as alunas para fazer, usando viewpoints, fazer curta-metragem. Então eu gravava as alunas e fazia edição, fazia um curta-metragem. Na aula de cor. Vamos fazer. Aí chegava nos últimos períodos, olha, a avaliação de vocês, a prática supervisionada, eu quero que vocês façam um vídeo youtuber. E aí vocês podem dirigir o público-alvo de vocês, ou para as famílias brincarem, um tipo de jogo ou brincadeira para eles fazerem com seus filhos, ou para a criança construindo um brinquedo com o que você tem na mão. E tinha que fazer na hora. Então eu botava a minha câmera, o meu celular, botava um tripézinho e elas tinham que trazer os materiais e fazer com a linguagem youtuber. E elas ficavam horrorizadas. E ela falava, professora, mas eu não estou estudando para comunicação nem ser youtuber, eu sou professora. E eu falei, meu amor, um dia você pode precisar. Confesso, minha querida, que eu não sabia que eles iam precisar tão cedo, aí eu já não podia prever. E aí agora eu estou vendo na minha timeline, algumas têm me marcado no Facebook, os vídeos que elas estão tendo que fazer para as escolas, para os gestores, que também caindo de paraquedas no colo dos gestores, que não estão muito antenados com a tecnologia digital na educação. É um campo antigo, mas ao mesmo tempo novo para a educação, que está tendo que se despir das suas vaidades, das suas concepções, para encarar o problema de frente. Só que essas pessoas que já foram preparadas há algum tempo podem dar respostas novas. E aí, para essas alunas, ficou mais fácil. Quando a gente tem uma experiência, primeira vez que a gente andou de bicicleta e caiu, a segunda, a gente já não tem mais tanto medo de cair. Então, elas lembram dessas experiências concretas através de um aprendizado colocado no cotidiano e estão fazendo vídeos e maravilhosos, sem muitos recursos, mas buscando uma linguagem dialógica com o aluno e tem me marcado e falado, valeu, eu reclamei, eu te xinguei, mas valeu. Quer dizer, então, isso aí tem sido bem bacana. Então, essa resposta que eu dei, a gente parou. Numa sexta-feira a gente foi avisado que segunda-feira já não iria mais para a sala de aula. Eu não dou aula às segundas-feiras, só dou aula terça-feira de manhã. E aí, no mesmo momento, eu nunca pensei em ficar sem aula. Então, na terça-feira de manhã, no meu primeiro tempo,
foi a aula de Arte, Cultura e Educação. Eu entrei ao vivo por live no Facebook e fiz a aula durante 1 hora por live no Facebook. Depois eu tinha outro tempo, Fundamentos do Jornalismo, em seguida, e eu entrei com outra live no Facebook, em transmissão aberta, sem ser privada, para todo mundo. Confesso a você que eu nem pensei nos meus gestores. Eu não pensei na instituição, quer dizer, eu pensei na instituição porque eu estava fazendo para a instituição, mas eu não pensei assim, ai, será que a instituição vai achar ruim? Eu pensei muito rapidamente na segunda-feira, olha, vamos tentar pesquisar qual é o canal de acesso. O ambiente virtual de aprendizagem é a plataforma, que ela é oficial, nossa. Entretanto, eu sei que muitos alunos não têm condições de internet, de acesso à internet ininterruptas por causa do plano de dados do celular. Muitos têm aquele plano de dados, quando tem plano de dados, que é ligado à gratuidade de WhatsApp, Facebook. E eu vejo que os meus alunos, primordialmente de graduação, usam muito o Facebook. Então eu falei, é por ali mesmo, meu amigo. Eu não quero nem saber se papai de alguém vai ver, titio, se alguém vai me criticar, se o colega vai achar ruim. Eu não pensei em ninguém, não pensei em aparecer. Eu pensei em resolver um problema de interação com o meu aluno para ele não deixar de ter essa interação comigo em presença. E aí eu fiz. Aí, graças a Deus, logo depois eu tive a ligação do reitor, do professor Max, pró-reitor, e do reitor, né, aqui pro meu celular, dizendo que eles acompanharam pelo Facebook, não só eles aceitavam, como me motivaram a fazer todas as aulas por lives e pelo Facebook, deixaram que eu continuasse fazendo pelo Facebook. Então, o gestor, ele verificou uma ação e incentivou essa ação. Isso é uma boa gestão. Que, independente dos problemas, ela incentiva as direções criativas que vêm da tentativa de solução de um problema. E olha, eu vou te falar, tem dado muito certo, tem aprendizagem colaborativa nos comentários, tem sido muito bacana, viu? Alguém está perguntando aqui, ó, Luciane, ontem eu estava conversando com um antigo professor meu sobre as aulas online. Existem muitos professores que têm certo receio com a tecnologia. Qual a dica que você tem para esse cara, amigo? Se despe dos teus medos. Todos nós, eu sei que temos medos e receios de sermos julgados, de errarmos, dependendo da geração, de medo de, inclusive, quebrar, né? Medo de quebrar o aparelho por causa do problema econômico, dessa exposição. Se despe dos teus medos. O que vale é a tua intenção. Se a tua intenção é uma intenção de humildemente, generosamente, promover essa interação dinâmica com o teu aluno, se a educação e a cultura, a cultura, né? Eu acho que a educação está dentro desse ambiente da cultura. Então, se a cultura é mais importante, a educação, para você, do que qualquer outra coisa, é a forma com que você se coloca como sujeito ativo no mundo, não tem medo pessoal que te segure. Vai trabalhando as tuas habilidades, a tua insegurança, porque isso também é um processo de autoconhecimento e uma vitória pessoal. E a tua vitória pessoal vai encontrar ressonância na transformação social e num pouquinho de alento para esse jovem que deve estar muito difícil não ter o convívio com os colegas, mais do que a escola, a faculdade, são os colegas. O relacionamento social, o isolamento promove depressão, promove tristeza. Então, esse calento é muito mais do que somente fornecer, transmitir conhecimento. A educação é mais que isso. Então, se despe de todos os seus medos e vá em frente. Então, a minha dica procure não pensar na exposição. Olhe para a câmera, e aí a câmera é exatamente... Você bota o dedinho aqui para saber onde está a câmera em selfie. Se não, aí já é a dica técnica, né? Então, a câmera de selfie tem 2 buraquinhos. Você bota a mão, bota o dedinho para saber qual que você não aparece. Pronto. Aí você já vai saber para onde você olhar. Você olha para aquele buraquinho e esquece que está se expondo. Esquece de tudo e vai em frente, sem medo nenhum. O trabalho e as competências com audiovisual, interação, vão acontecendo aos poucos, depois que você perder esse primeiro medo. Essa é a dica que eu tenho das pessoas que têm medo da tecnologia. Faça com que a tecnologia tenha medo de vocês e não vocês da tecnologia. Eu acho que você falou coisas incríveis, eu queria pontuar 2 coisas. A primeira, que a tecnologia é uma barreira, mas ela também traz uma coisa muito legal, que é educação acessível também para essas pessoas. Então, se você for procurar no YouTube, você vai
aprender como usar essas ferramentas. Você vai ver muito material super bacana, material gratuito sobre como montar a sua aula. Então, também eu acho que é um processo para o professor aprender a aprender novamente com a tecnologia, aprender da tecnologia. E uma outra coisa que me chamou muita atenção, Luciane, foi você ter entendido quem eram seus alunos, aonde seus alunos estavam. Isso é uma coisa que eu falo Uhum. muito quando a gente fala de comunicação escolar. Entenda quem é o seu público, aonde Sim. ele está, o que ele gosta de fazer, o que chama atenção, o que interessa. Uhum. Então, acho que, acima de tudo, é sobre conexão, como se conectar com essas pessoas. Pensando nisso, tem uma pergunta aqui da Andrea, que é super interessante, que é: o que você indica para uma aula remota para alunos do infantil 4 e 5? Aula remota, eu vi uma aula de uma escola, acho que é uma escola britânica, eu vi uma aula que é exatamente o que assim, era meu sonho realizado, que eu gostaria que fizesse com as minhas alunas, eu vi na educação infantil. Quando a gente está falando de educação infantil, a gente está falando de um momento em que essa criança está aprendendo através dos sentidos. Tá? Essa primeira fase da educação infantil, ela é toda plena de educação dos sentidos. E muitas vezes a gente esquece isso. Então, esse movimento de fornecer experiências, experimentações concretas, é um movimento que está complicado com o uso da tecnologia. Então, o que eu sugiro usando as aulas remotas? Vídeos. E aí vamos nos valer dos YouTubers. Nós temos vídeos super bacanas ensinando a fazer gambiarras, ensinando a fazer edições com o próprio celular, com programas gratuitos, em que você pode ensinar essa criança a brincar. Em que você pode ensinar essa criança brincadeiras que ela pode ser feitas, inclusive, com cultura popular. Utilização, por exemplo, contar em certas histórias, usando música, vídeos bem curtos. Você pode fazer por lives, conversando com essa criança, porque ela entende. Você falando, ela até tem essa dificuldade, mas se você chamar pelo nome, e você mostrar, você cantar para essa criança, contar histórias para essa criança, mostrar uma visualidade. Existem, inclusive, programas de edição que podem tirar o teu fundo e botar fundos coloridos. Então, eu sugiro algumas aulas remotas bem curtas, porque a criança não fica com a atenção presa há muito tempo, e ensinando brincadeiras, um livrinho, contando uma historinha, cantando uma música, fazendo uma brincadeira cantada. Então, aos poucos, dando algumas experiências para essas crianças, para elas aprenderem um pouco pelo órgão dos sentidos da visualidade e do auditivo, através da produção audiovisual. Bacana. Essa semana eu tenho um filho pequeno, né, de 4 anos, e eu me deparei com um programa no Netflix chamado Eu e o Universo, que tinha um programa sobre Uhum. germes. Então, assim, ele entende o que está acontecendo, a gente conversa muito, dialoga muito com ele. E é super didático, explica super bem, dá exemplos, traz pessoas fantasiadas para explicar. E ele viu 3 vezes seguidas, um episódio de 20 minutos. Então, assim, era conteúdo. Eu fiquei super interessada, tinham outros temas que eu parei e assisti junto, porque eu percebi que eu não sabia muito das coisas que estavam sendo ensinadas. E tá ali, estava pronto, estava acessível. Então, acho que é super importante a gente buscar essas ferramentas que já existem também. Não tentar também reinventar a roda. O que já existe que eu posso usar ao meu É. favor, não é? Sim, tem o stop motion que você pode aplicar. Tem as animações. O desenho da Luna, por exemplo, fazer uma propaganda aqui da Luna, eles fizeram um episódio sobre o coronavírus para as crianças. E por que o teu filho assiste 3, 4 vezes? Porque para a criança de educação infantil, para ela poder fazer o fluxo narrativo do entendimento, tem dois. Isso é essa coisa de neurociência, tá? De como o audiovisual entra. Ela vê 3 vezes porque ela aprende pela repetição, pela mimesis. Então, de um lado, ela fica incentivada pelo que ela ainda não entendeu, então ela repete para entender, para fazer esse fluxo, ou então ela repete para entender o que ela não entendeu, por mimesis. Acho que a Luciane travou um pouquinho, pessoal. Todo mundo gosta aí de show da Luna, pelo jeito. Tem de entender. Poxa, eu entendi, então eu quero repetir para ver se eu entendi mesmo. É por isso que teu filho de 4 anos vê 20 vezes o mesmo desenho Netflix. Eu acho que uma coisa muito importante também, que até eu como mãe também falo para as pessoas, para os profissionais de educação que estão assistindo a gente,
que eu tenho sentido muito com outras mães é ajudar os pais a entenderem a importância dessas atividades, dessas tarefas. Porque o que eu tenho visto muito, esse pai recebe atividade, que às vezes é uma brincadeira, como a Luciane falou, a criança aprende assim, é importante para ela, mas o pai ele não entende esse processo de aprendizagem da criança, e muitas vezes vê como uma coisa banal, vê como uma coisa desnecessária. Então, acho que uma dica importante que eu daria também é seja muito claro com os pais sobre a importância dessas ações. Por que, que aquela faixa etária está recebendo aquela atividade? Quanto tempo ela vai durar? Como que ela pode ser feita? Quantas habilidades a criança está desenvolvendo com aquela tarefa? Por que, que ela foi pensada para aquela criança? Eu acho que isso é muito importante. Isso ajuda muito nós pais a ensinarmos nossa criança nesse momento. Acho que a Luciane está com um probleminha de conexão, gente. Vamos aguardar um pouquinho. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida. Se vocês tiverem dúvida, mandem aqui pra gente. A Luciane ela já vai retornar daqui a pouquinho e ela vai responder todas as dúvidas de vocês. Eu acho que um outro tópico muito legal também, eu acho que é um momento para a gente aproveitar, falando aí também de educação infantil, é aproveitar para fazer um link com o nosso mundo real, né? Isso é uma coisa que a gente fala muito, que a gente quando Oi, a voltei! gente quando toquei o assunto aqui, falando como mãe no meu lugar de fala. O que eu estava falando também, que eu acho que é um momento muito importante para a gente aproveitar e fazer links com a nossa vida real, né? Isso é uma coisa que a gente sente muita falta quando a gente é aluno. Aonde eu vou aplicar isso? Para que isso serve na minha vida? Então, acho que também esse é o momento de tentar, ao máximo, trazer esse conhecimento para a vida real e mostrar à criança como que ela aplica isso na brincadeira, cozinhando, organizando coisas da casa, como tudo tem a ver também com o que ela está aprendendo. Sim, porque a gente chega num. De novo, ó. Acho que eu caí. Caí de novo. Aí. Tá travando um pouquinho. Mas você está me ouvindo? Sim. Ah, então beleza. Então pode. Daqui a pouco eu saio e entro de novo. Mas só para a gente não perder o fio dessa narrativa aí, eu acho bacana a gente entender esse processo no desenvolvimento da criança, e aí a gente vai lá em Piaget para tentar entender esse processo, o tempo de desenvolvimento infantil, que cada criança tem um tempo, cada criança tem uma forma de encarar esse crescimento, que é algo individual, tem a ver com fisiologia, tem a ver também com psicológico, enfim, com questões de envolvimentos vários, mas também tem um tempo de crescimento, um tempo, enfim. Piaget vai falar de um momento, que é de um momento de 2 a 7 anos, por exemplo, em que a gente tem nessa criança um movimento em que essa criança está aprendendo a ser. Então tem os jogos de imaginação, o Vygotsky vai falar dessa zona de desenvolvimento proximal com a realidade, né? Essa busca de vários papéis em que ela vai repetindo e ao mesmo tempo se realizando ou desrealizando, irrealizando. Ela vai encontrar o seu modo de ser no mundo através da repetição de papéis sociais, através de movimentos ligados à imaginação e à fantasia. É um período extremamente importante para a criança, daí os jogos de imaginação, que ela está aprendendo a sonhar. E aprendendo a sonhar, ela está aprendendo a ser. Porque o ser humano que não sonha, ele não espera nada da vida. Então é um direito, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que ela brinque, que ela tenha direito à brincadeira e ao brinquedo. Então, nesse movimento, a educação, ela se encontra com a ludicidade, com a brincadeira. Não existe, nem para criança, nem para adolescente, nem para adulto, educação sem ludicidade. Nós, como dizia o Zinga, nós somos homo ludens, nós aprendemos pelo lúdico. E, enfim, a gente esquece. A gente esquece que a vida pode ser leve, mesmo a vida que a gente está no isolamento. Pode ser leve porque a gente pode encontrar sabor e saber através da ludicidade, da gente não poder se levar tanto a sério. A seriedade não tem nada a ver com a questão da ludicidade. Você poder saber que você erra, saber encontrar alegria nas coisas, nos pequenos fenômenos do mundo, isso faz você crescer. E a criança, nesse momento, ela está aprendendo pelas escolhas a partir da imaginação. Então, é bem importante que você falou nesse momento do crescimento, que é um crescimento especialmente entre os 2 e os 7 anos, mas que vai durar por toda a vida.
depois ela vai começar a aprender a entender as regras. Aí a gente tem um outro movimento. Mas, para a vida inteira, ela vai conseguir dar a volta por cima e sair dos seus buracos através da ludicidade, através da criatividade. Aí a gente voltou para a criatividade, em criar algo novo, e não se sentir tão reprimida, em procurar através dos seus quereres e dos seus sonhos, em direção a um mundo que ela constrói, que é um mundo sem preconceitos, mais interativo, que existe no mundo da imaginação. Eu vou tentar sair e voltar de novo enquanto você comenta sobre isso aí. Tá joia. Muita gente concordando aqui, né? A Fábio falou que o mundo lúdico é perfeito, é super legal, e a gente perde um pouco disso quando a gente vira adulto, né? A gente cresce, a gente perde um pouco dessa ludicidade. Eu acho que a gente perde também um pouco da nossa experiência quanto aluno. Quando a gente era aluno, a gente sofria com tantas coisas, reclamava de tantas coisas, e é uma hora que a gente precisa fazer diferente e olhar para nossas crianças de um jeito diferente também. A Luciane já está entrando. Ó, quem tiver pergunta, pode ir mandando que a gente já vai respondendo ao vivo para vocês. Legal, a gente está tendo várias escolas também, de vários lugares diferentes. Super bacana. Sua pontuação sobre os pais foi maravilhosa. Obrigada, Andréia. A gente esquece muitas vezes de como os pais ficam nessa situação também, então é importante a gente ter um olhar para todos os agentes da educação nesse momento. Gente, a Luciane está com um pouquinho de dificuldade de entrar. Pedir para vocês aguardarem mais um pouquinho. Ah, é engraçado, né, Luciane? Você caiu algumas vezes e eu acho que é importante também a gente que está falando aqui sobre aulas à distância, sobre aprender também a aceitar que nem tudo vai sair como a gente imagina, né? A abraçar essa Não, instabilidade também. E falando um pouco sobre esse assunto, eu queria que você desse algumas dicas um pouco mais práticas para os professores que estão começando a dar aula ao vivo. Você que já trabalhou com teatro, que tem uma formação artística, que tem aí uma bagagem cultural nesse sentido muito grande. O que o professor pode fazer, assim? Tá falando sobre eu mesma, eu já fiz lives algumas vezes, mas antes de começar sempre dá aquele nervosismo, aquele medo de dar tudo errado. Que dicas que você pode dar para esse professor que está nessa situação muitas vezes pela primeira vez? O nervoso é bom quando ele é direcionado positivamente para a proatividade, ele é importante. A gente costuma dizer que quando o ator perde o medo de subir ao palco, é porque ele entrou numa posição vaidosa. E quando ele entra numa posição vaidosa, é o primeiro passo para o fracasso. Então, esse nervosismo, que eu também tenho, toda vez que eu vou fazer uma live de manhã, que eu vou entrar para os meus alunos, eu fico nervosa. E aí, às vezes, dá tudo errado. Ontem, por exemplo, faltou luz. E aí eu pensei, 6 horas, faltou luz, eu entrava às 6h40 para dar aula de História da Arte, que eu gosto de mostrar a tela e tal, de um jeito caseiro. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Vou fazer no meu quarto, tem uma ambientação, vou fazer a luz de velas. Hoje é sobre barroco, rococó e neoclassicismo, vou montar o cenário aqui. Peguei uma luz de emergência, enchi a casa de vela e vamos assim mesmo. Quer dizer, eu entrei com medo do cacete. Mas é aquilo, a gente se prepara, e aí são técnicas de preparo, respiração é importante para conter o nervosismo. Você entender essa dinâmica que os teus medos te proporcionam, você ir à frente. Então, todos esses movimentos canalizam o teu nervoso para a proatividade e não para a paralisação. Isso também é uma forma da gente trabalhar o autoconhecimento. E eu fico muito feliz de estar aqui, porque eu vim por meio de um aluno
que trabalha com vocês, que é maravilhoso, que é o Daniel. Então, essa interação do professor, como é importante. Daniel me passou, professora, por favor, eu preciso, é bem bacana, eu trabalho num lugar muito bacana, que lida com a educação, então, meu chefe, ele falou meu chefe, né? Ele precisa fazer uma live, a gente trabalha sobre isso, a gente quer dar também democraticamente para as pessoas que trabalham com a gente, essa visão da educação. E aí eu falei, caramba, olha que bacana. Então, está surtindo resultado. Essa interação pelo Facebook, pelas lives, com os alunos, tornando não essa posição da cultura escolar uma hierarquia, uma coisa vertical, mas horizontal, em que nós estamos juntos construindo saberes. Enfim, é muito bacana esse momento em que várias instituições, então eu falo aqui como professora da Unicarioca, mas que a W Pensar também tem as suas concepções ligando educação e marketing, que é maravilhoso. Como isso é importante a gente ouvir os nossos pares, pessoas que estão sofrendo como nós, que ninguém está achando maravilhoso, não. A dica do medo, do nervosismo, é botar o nervosismo no bolso. Procurar, tentar. Olha, eu não conheço nada de edição, não conheço nada de vídeo, eu tenho vergonha, mas peraí, como é que eu posso fazer o meu melhor? É dar um passo à frente. Para alguns é rápido, essa resposta é rápida. Eu estava conversando com o professor Max outro dia, eu queria que ele estivesse até, de repente, assistindo essa live, mas se não, depois a gente vai fazer uma live junto, vou falar sobre isso. E a gente estava falando dessas personalidades, muitas, e que existem pessoas que demoram um pouco mais a tomar atitudes, porque é uma construção cultural também. A tomada de decisão tem a ver com comportamento. Então, como é que eu posso não me sentir pressionado, mas no meu tempo eu ir buscando soluções viáveis? Isso requer um tempo. E a dica que eu dou é que respeite também o seu... o professor Max está aqui. O professor Max também é maravilhoso, para o reitor da Unicarioca. Olha aí, querida. Do onde estuda o nosso aluno. E nós vamos fazer uma live falando sobre isso. Gostaria que vocês estivessem presentes também da W Pensar. E a galera que estiver aí assistindo. E o professor Max pensa muito nessas relações do saber, do poder, de uma nova cultura, uma cultura em trazer esse aluno como um saber, uma leitura de mundo, nessa prática de atitude diante da educação, não passiva, mas ativa. Então, é bem bacana a visão do professor Max, e a gente vai conversar sobre isso. Ele também é um cara ousado, ele também é criativo, ele é proativo, ele responde rápido às exigências. Nós viramos amigos, nós temos muito... Amigo a gente não vira, a gente reconhece, né? A gente tem muitas características em comum com relação à ousadia, à proatividade, ao pensamento de educação. E nesse momento de crise, isso ficou latente. A gente se aproximou não por meio de uma hierarquia de comando, de chefia, mas por meio de habilidades específicas e pensamentos específicos de uma área que a gente tinha que dar uma resposta. E ele, como gestor, ele tentou essa aproximação com todos os professores e todos os coordenadores, e a gente falou de gestão lá no início, da importância da gestão, para que fosse viável a gente passar por esse problema de uma forma criativa, de uma forma humana e de uma forma de enfrentamentos pessoais, cada um ao seu tempo. Então a dica aí pro meu amigo vai a partir muito desse pensamento que a gente estava conversando desde o início da live. Bote o nervoso no bolso. Você não fica nervosa? Mas você não bota nervoso no bolso e não faz acontecer? Tem que fazer acontecer, assim. Eu acho que esse é um momento que a gente, como você falou lindamente, é um momento da gente compartilhar, da gente trocar, da gente se reconhecer, independente do lugar que a gente esteja. A nossa iniciativa de fazer essas lives foi exatamente nesse sentido. Como que a gente entrega um conteúdo rápido e acessível, abrangente. A gente vai disponibilizar todas as lives aqui também no nosso perfil depois. Quem não assistiu a primeira live sobre gestão de pessoas, que está incrível, pode vir aqui assistir depois, que ela vai estar disponível para todo mundo. Então, acho que esse é um processo muito lindo. Acho que uma coisa muito legal que você falou também é sobre colocar os alunos como protagonistas, como agentes nesse lugar, né? É uma coisa muito legal que a W Pensar tem feito. É claro que é outro segmento, mas eu acho que mostra um pouco isso. A gente tem uma equipe de endomarketing, que é uma equipe formada por uma pessoa de cada setor para manter a equipe engajada. E eles têm feito uma série de desafios para a gente cumprir a distância. Então, de 2 a 3 vezes por semana, nós funcionários temos que postar na nossa rede social alguns desafios que eles nos propõem.
E aí a gente tem que deixar de lado a vergonha, tem que deixar de lado o medo. E o resultado, no final das contas, é todo mundo trocando, todo mundo conversando muito, se divertindo. Então eu acho que é isso, é colocar a gente como protagonista dessa história, como você falou, se despir de todos os medos, e focar no que é importante agora, que é se manter próximo, se manter conectado com as pessoas que a gente gosta, e compartilhar tudo que a gente puder. Ai, que bom, que bom. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Enfim, o que vocês precisarem, vocês estamos à disposição, tanto a instituição, a Unicarioca, quanto o nosso mestrado lá. Tem uma plataforma que é a plataforma Proximal, que é uma plataforma bem bacana do pessoal do mestrado, do núcleo de computação lá da Unicarioca. Vocês aí para dar W Pensar, vocês podem se sentir à vontade, depois eu te mando o link. São várias sequências, várias coisas trabalhando com realidade aumentada, realidade virtual, várias práticas na área de educação. Então, eu posso depois mandar um link para você. O momento é a gente se ajudar, independente de grupos. É o momento das pessoas da área de educação darem as mãos. Porque está sendo difícil para os pais, é uma cultura nova, está sendo difícil para os alunos, que foram pegos muitos de surpresa, que não têm condições mínimas de utilização de internet, não tem, às vezes, nem computador em casa, não tem telefone em casa, dependendo dos comportamentos das personas, a gente precisa olhar mais para a persona, vocês da área de publicidade, e mais que são de áreas diferentes, né? Publicidade e marketing, mas também da área de marketing, vocês se ligam da persona, da criação da persona, para poder falar, interagir com essa persona para um público-alvo específico, que não é mais em grupo, mas com comportamentos, com demandas, com necessidades. Então, quem são essas pessoas e como eu posso falar com elas? É o momento da gente olhar para o outro, para a gente poder olhar para si mesmo. E é o momento da gente dar as mãos, apesar de tudo. Então, está sendo difícil para o nosso aluno. Por isso ele xinga, ele grita, ele briga, porque ele está brigando, tentando brigar com o mundo a partir de si mesmo. E a gente precisa entender esse processo. Nem todos têm uma proatividade, tá? A gente tem pessoas que estão entrando em depressão. Então, as pessoas que fazem acontecer, as proativas da área de educação, precisam dar as mãos nesse momento, dizendo, olha, eu estou aqui, mesmo na distância, no isolamento, é uma presença na ausência, como dizia o Drummond. Por muito tempo achei que a ausência era a falta, eu lastimava ignorante a falta, hoje eu não a lastimo, porque não há falta na ausência, ela é um estar em mim. Então, que a gente saiba que esse estar em mim que nós somos pode se encontrar com o outro e a gente fazer acontecer e sair, nós vamos sair transformados dessa experiência. E que saiamos, porque não é possível que a gente fique indiferente à injustiça social, a pessoas passando fome na rua, às doenças, à vida do outro. Não é possível. E esse conhecimento, essa criticidade se dá a partir de uma união da educação, da ciência e da arte, que não são campos antagônicos nem diferentes, eles se sobrepõem e constroem um todo que é o todo cultural. Então é importante que a gente entenda e a gente se una nesse momento. Então eu agradeço a oportunidade e dizer para vocês, no W Pensar, que pensamos com corpo e mente, que são duas coisas independentes, mas indissociáveis, e estamos juntos, sabendo do sofrimento do nosso educador, que é posto, vai lá, grava um vídeo. Meu Deus, como é que eu vou gravar um vídeo? Eu nunca gravei um vídeo na vida, eu não sei nem falar. E tem que fazer com condições, e a criança, o filho chama, e em condições muitas vezes desumanas, em pressão, porque a pressão vem de cima para baixo. É o momento da gente entender o processo e compreender que a gente pode até estar perdendo uma batalha, mas a gente vai vencer a guerra. Ah, com certeza. Luciane, eu que agradeço a sua presença. É um prazer imenso ter sua presença aqui. Eu tenho certeza que todo mundo gostou muito. A gente recebeu vários comentários aí dos seus fãs, agradecendo as suas palavras. Agradeço muito para todo mundo que participou com a gente. Amanhã a gente vai ter uma live também incrível sobre saúde mental com 2 profissionais excepcionais. Então, se você também tem interesse sobre esse assunto, está vivendo esse momento, segue aqui o nosso perfil, fica ligado na nossa página, que amanhã a gente vai ter mais conteúdo para vocês. Então, boa tarde para todo mundo. Qualquer dúvida, se quiser o contato do Luciane, manda um direct pra gente e vamos nos manter conectados. Obrigada por tudo, gente. Boa tarde. E vamos cuida da gente agora no isolamento, se cuidem aí. Estamos se cuidando, vocês vão estar cuidando de todos nós. Beijo grande para todos, boa tarde aí.